A paz do Senhor, povo de Deus, glória a Deus, por mais um dia, por uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor, amém. Irmãos, eu tive alguns problemas com a minha internet aqui, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eu quero te agradecer por esse dia, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, Senhor, de buscar a Tua face, Senhor, de falar no Teu nome, Senhor, de glorificar a Ti, Pai. Senhor, neste momento nós te pedimos, Senhor, abençoa nossas vidas, Senhor, sede conosco, Senhor, nos capacita, nos enche da Tua presença, nos cobre com o Teu sangue, Senhor, manifesta a Tua glória, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa tarde, Pai. Fala conosco, Pai, neste momento, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, os 94 inscritos que estão conosco aqui, Senhor. Deus, abençoa a família dele, abençoa suas casas, abençoa seu lar, Pai. Que quando esse vídeo, Senhor, for assistido, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles, Pai. E que o Senhor venha abençoar a minha vida também, Senhor. Que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha me ajudar, Senhor, a cada dia mais me colocar na tua presença, Pai, para glorificar o teu santo nome, Senhor. Abençoa-nos, Senhor Jesus, com a tua presença, Senhor. Abençoa com a tua saúde, Pai. Abençoa-nos com a tua força, Senhor, com a tua graça, Senhor. Deus, nós te pedimos, Senhor Jesus, que nesse dia, Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha alcançar vidas, Pai. Que aqueles que ainda não te conhecem venham reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, Pai. Que a tua palavra venha entrar no coração deles, meu Senhor. Que o Senhor venha ser glorificado, que o teu nome venha ser manifestado, Senhor, neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui, irmãos, em Tiago, capítulo 5, e o versículo 16. Vamos ler aqui a parte que diz, vou ler todo ele, irmãos, mas eu vou pegar a parte final dele. Diz assim, ó: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, ou a oração de um justo muito pode seus efeitos, né? A palavra do Senhor fala aqui, irmãos, que Tiago, ele dá várias instruções aqui, né, sobre a oração da fé, né? E sabemos, irmãos, que justo é todo aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Não há um justo sequer. Mas Jesus, nosso Salvador, ele era justo, ele era santo. E através do sangue de Jesus, que era puro, que era limpo, que era santo, a gente é justificado e limpo dos nossos pecados, né? E a palavra do Senhor aqui me confirma, quando a gente lê lá em Gênesis 20, e o versículo 17, que diz assim: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O Senhor fala aqui que Abimeleque, ele era rei, e ele olha Sara e Abraão diz que Sara era irmã dele. E Abimeleque decide tomar Sara para o seu harém, né? E a palavra do Senhor diz que quando Sara fica lá no harém com Abimeleque, as mulheres dele começaram veio enfermidade, elas não podiam mais, não engravidavam, e Abimeleque começa a dizer, né, tem alguma coisa errada, né? E Deus aparece em sonho para Abimeleque, dizendo por que ele tinha tomado a mulher do seu servo, né, Abraão, e que ele ia morrer, né? E daí o que acontece? Abraão, Abimeleque manda chamar Abraão e fala: por que você me enganou? Por que você me fez pecar contra Deus, né? Mas ele não tinha tocado em Sara. Sara só estava no harém, né?
Mas eu, né, creio que Abraão orou, né, a Deus, né, falando alguma coisa sobre Sara, né, e a palavra do Senhor fala também, irmãos, que Abraão, Deus quando chama Abraão, Deus diz assim para Abraão, ó, Abraão, todo aquele que te abençoar, eu vou abençoar, e todo aquele que te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Então, todo aquele que for teu amigo vai ter bênção, mas todo aquele que for teu inimigo, eu vou amaldiçoar. Então, aqui se cumpre essa palavra, né? Abimeleque, ele se coloca ali não como amigo de Abraão, mas como inimigo, né? Porque ele estava com a mulher de Abraão. Então, Deus fecha totalmente a madre, né? Tanto das mulheres quanto das suas servas, né? Suas concubinas, e fecha totalmente. E quando Abraão ora a Deus, Deus fala para Abimeleque, peça para que ele ore por você. Então, quando ele ora a Deus por Abimeleque, Abraão ora a Deus por Abimeleque, Deus revoga aquela sentença. Deus decide abençoar Abimeleque, Deus decide abrir a madre novamente das mulheres da casa de Abimeleque, né? Irmãos, isso aqui é algo muito sério, né? A palavra do Senhor fala que a oração de um justo muito pode seus efeitos, ou a oração do justo é poderosa, né, e eficaz. Então, irmãos, a oração de um justo, a gente, irmãos, todo aquele que aceitou Jesus Cristo como o único Senhor Salvador da sua vida, ele tem um dono, e o dono dele se chama Jesus Cristo, sabe? É propriedade, sabe? Tem uma escritura. É como se você tivesse comprado uma casa e tivesse ido lá no cartório e passado pro nome. Então, quem aceitou Jesus, ele tem um dono. O dono dele é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe? É o Filho de Deus, é o nosso dono. Então, irmãos, é muito sério isso. A oração de uma pessoa que tem Jesus Cristo, ela pode curar, ela pode libertar, ela pode mudar a sentença de Deus na vida de uma pessoa. Então, irmãos, isso aqui é algo muito importante, é algo muito poderoso. Deus nos dá, Deus nos dá um livre acesso de chegar até Ele. O Senhor disse que antigamente só sacerdotes, somente aquele que era permitido chegar no Santo dos Santos, aquele que era permitido chegar na tenda do Senhor, no templo do Senhor, né? Mas a palavra do Senhor diz que quando o véu rasgou, né? O véu rasgou, né? Nós tivemos livre acesso pelo sangue de Jesus, porque a gente ora em nome de Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo que a gente pode todas as coisas, né? Então, irmãos, a oração de um justo muito pode seus efeitos. A oração, a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo, porque um servo de Deus, um ungido do Senhor, um escolhido do Senhor, a oração que ele faz por você despedaça todos os jugos, né? Então, se você tiver, irmãos, não sei, Deus me direcionou a falar sobre isso. Faz dias que Deus tem me direcionado a falar sobre isso. E tem algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero dizer para você assim, irmãos, se você tem Jesus Cristo, ore. Ainda que a tua oração seja simples, ainda que você se sinta pequeno, ainda que você se sinta falho, ainda que as pessoas desdenhem de você, ore. A tua oração é poderosa. Da maneira que você orar com sinceridade diante de Deus. Ore ao Senhor. E Deus vai fazer grandes coisas. Às vezes você faz uma oração tão simples, irmão. Tão simples, parece que não aconteceu nada. Mas diante de Deus acontecem coisas sobrenaturais. Diante de Deus, Deus faz aquilo que eu e você não podemos fazer. É Ele que faz, o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, é tudo para Ele. Mas Ele nos dá esse livre acesso no nome dele, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam libertas, pessoas que sejam transformadas em situações que você passe também, seja mudado. Se você passar uma situação de perigo, uma situação de enfermidade, uma situação de angústia, uma situação que quer tirar a tua paz, se você orar, irmãos, se você orar, Mateus, né, diz lá, que se entra no teu quarto, fecha tua porta, e teu pai que te vê em secreto, né, ele vai entrar com providência naquilo que você precisa. Teu pai tá vendo você.
Irmãos, as pessoas podem não ver você, mas Deus te vê. Deus, ele ouve a tua oração. Deus vê o que você precisa. Então, se você orar, eu não sei, Deus está me direcionando a falar isso. Se você orar, aquilo que você precisa, Deus faz. Se você pedir a Deus, Deus, eu preciso, Senhor, de tal coisa, assim, 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 assim. Aí, em nome de Jesus, eu creio que eu vou receber, em nome de Jesus. Você vai receber. Você vai alcançar. Porque você tem um dono, você tem um pai. Você tem aquele que intercede por você todos os dias, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, ele é o justo. E é em nome dele que nós falamos. É em nome dele que eu tô aqui, para dizer para você, ore ao Senhor. Busque sua face, mas não busque só na necessidade. Busque ter uma vida com o Senhor. Busque andar com Jesus. Busque ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Aquele que se santifica, aquele que se separa, né? Aquele que purifica as suas vestes. É o sangue de Jesus. Mas você faça a sua parte. Você sabe, se você sabe que é errado, não faça. Sabe, se você não consegue resistir ao pecado, peça ajuda a Deus. Deus me ajuda. Eu preciso do Senhor. Se o Senhor me capacitar, eu consigo. Então peça ao Senhor. É essa palavra que eu quero deixar para os irmãos. É essa palavra que Deus colocou no meu coração. Tinha muita coisa, muito mais coisa para falar, mas eu quero deixar isso para vocês, irmãos. Busque a face do Senhor. É Ele que pode todas as coisas. É Ele que te livra, é Ele que te cura, é Ele que te salva, é Ele que transforma. É Ele, irmãos. É Jesus Cristo que pode fazer isso por mim e por você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém.